Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o Rodrigo, estou aqui para mais um dia, né? Para continuarmos, né? O estudo desse nosso grande livro aqui, A Caminho da Luz. Eu estou fazendo esse estudo aqui, pessoal, de forma até, assim, de certa forma até um pouco lento, para que eu consiga entender. E devido também aí a várias questões, né? A correria do dia a dia, né? Não justificando, que não justifica. Eu acho que quando a gente se predispõe a fazer um trabalho relacionado a isso aqui, a gente não tem que escolher hora, dia, lugar, deu tempo de fazer, a gente tem que ir e fazer, né? Não tem muito o que querer, tá? Quando a gente se predispõe a trabalhar para e junto à espiritualidade, né? Não tem o que fazer. A gente tem que procurar tempo, a gente tem que se desdobrar e fazer o melhor possível, tá certo? Então, eu vou tentar agilizar um pouquinho mais, mas eu acho que eu tenho que respeitar também o meu tempo de entendimento, né? Para poder passar aqui aquilo que eu estou aprendendo, aquilo que eu estou conseguindo entender, tá bom? Mas o trabalho não pode parar, tá certo? O trabalho não pode parar, tá legal? Eu vou terminar aqui a última parte do terceiro capítulo, que ela fala sobre as promessas do Cristo, tá? Então vamos lá. Tendo ouvido a palavra do Divino Mestre, antes de se estabelecerem no mundo, as raças adâmicas nos seus grupos insulados guardaram a reminiscência das promessas do Cristo, que por sua vez as fortaleceu no seio das massas, enviando-lhes periodicamente os seus missionários e mensageiros. Então, sabemos aí que o Cristo, como já falou no livro aqui, né, anteriormente, ele realizou algumas reuniões, né, para que ele encarnasse aqui, para que ele programasse o seu processo encarnatório de vinda aqui na Terra, né? O próprio mestre viria aqui pessoalmente para trazer para a humanidade as lições redentoras que cabiam a ele, né? E ele teve aí, se eu não me engano, foram 1000 anos, né? 1000 anos de, de diminuição do quantum energético para que ele conseguisse encarnar, tá? E outra coisa, o Jesus que a gente conhece, que encarnou aqui, ele era uma porcentagem realmente do Cristo planetário, tá? Ele não era toda a essência de Jesus. O Jesus que nasceu aqui na Terra não era o, vamos falar de forma simples aqui, não era o Jesus completo, né? Não foi toda a essência de Jesus, mas uma parte, uma porcentagem dela, tá certo? E olha que essa porcentagem que nasceu aqui, né, já fez todo, vamos falar, né, todo aquele trabalho redentor que ele deveria trazer, e ele fez, né? Foi só uma porcentagem dele que encarnou aqui na Terra, tá? Não foi todo a essência do Cristo planetário, tá certo? Foi uma porcentagem. Então, o que fala aqui? Antes do Cristo nascer aqui, ele mandou vários emissários para cá, né? Ele mandou várias entidades que foram trazendo lições, né, paulatinamente para a humanidade, para tentar trazer para a humanidade, né, de forma lenta e a conta gotas, as lições para que a humanidade conseguisse entender e absorver para que essa mesma humanidade que ia vir reencarnando com certeza,
para que essa mesma humanidade conseguisse entender posteriormente as lições do próprio Jesus. Então ele mandou emissários, né, que foram trazendo lições, que foram trazendo ensinamentos, que foram trazendo exemplos para a humanidade, para que esses ensinamentos e esses exemplos e essas lições preparassem a humanidade para o Cristo, tá certo? E olha aqui o que aconteceu com ele, né? Olha o que aconteceu com ele. Imagina se ele não tivesse preparado ainda a humanidade através desses emissários, o que aconteceria com ele, né? Vamos lá. Eis porque as epopeias do Evangelho foram previstas e cantadas alguns milênios antes da vinda do sublime emissário, tá? Então esses emissários, né? Esses emissários, eles vieram trazendo algumas lições e vieram preparando a humanidade para a vinda do Cristo, tá certo? Então, de certo modo, a humanidade já sabia da vinda dele, né? Se não sabia de forma direta, sabia de forma indireta, a nível subconsciente, tá certo? E esses emissários, eles foram já tentando preparar a humanidade, já foram trazendo para a gente aquelas lições, né? Aqueles exemplos, para nos preparar realmente para a vinda do Cristo, tá certo? Os enviados do infinito falaram na China milenária, da celeste figura do Salvador, muitos séculos antes do advento de Jesus. Os iniciados do Egito esperavam-no com as suas profecias. Na Pérsia, atual Irã, e idealizaram a sua trajetória, antevendo-lhe os passos nos caminhos do porvir. Na Índia Védica era conhecida quase toda a história evangélica que o sol dos milênios futuros iluminaria na região escabrosa da Palestina. E o povo de Israel, durante muitos séculos, contou-lhes as glórias divinas na exaltação do amor e da resignação da piedade do martírio por meio da palavra de seus profetas mais eminentes. Então a gente vê aqui que na China, na Pérsia, no Egito, no Irã, na Palestina, já foram sendo enviados esses emissários, né? Que já vieram trazendo aí as boas novas relacionadas à vinda do Salvador, relacionadas à vinda do Cristo, tá? E esses emissários, eles vinham, claro, amando de Cristo, tá certo? Eles vinham amando de Cristo para já preparar o terreno para a vinda dele, né? Para a vinda do Cristo, posteriormente, né? Posterior à vinda deles. E esses emissários, pessoal, é claro que eles foram sendo enviados através dos séculos, tá? Eu vou, não fala aqui no livro, mas eu vou arriscar aqui que durante esses 1000 anos que o Cristo foi sendo preparado para a vinda na Terra, que foram enviados esses emissários, tá? Porque eles fizeram a reunião, né, para definir a vinda do Cristo. Definiram a vinda do Cristo. Eles sabiam que haveria de ser programada uma preparação para a vinda dele, como eu já disse, né? Para que ele nascesse, o quantum energético do Cristo, que é enorme, e hoje em dia muito mais, com certeza, ele deveria ser diminuído, claro, como eu já disse, uma porcentagem dele deveria ser diminuída para que o Cristo nascesse aqui, tá? Então, quando eles definiram que ele viria nascer aqui, eles já começaram a enviar esses emissários para preparar o povo. Então, eu acredito que foi durante esses milênios, após essa primeira reunião, né, da vinda do Cristo. Na verdade, essa, se eu não me engano, essa é a segunda reunião, né, porque a primeira foi quando eles definiram aí a criação da Terra. Então, a segunda reunião foi quando eles definiram
que o Cristo viria aqui pessoalmente. Então eles definiriam que ele viria pessoalmente e já começaram a preparar a humanidade através desses emissários. Tá certo? Vamos lá. Uma secreta intuição iluminava o espírito divinatório das massas populares. Então, o que acontece? Com a preparação do Cristo, essa energia, né, já começou a afetar a Terra, afetar os seres que viviam aqui na Terra. Então, como eu já disse, a nível subconsciente, né, a nossa intuição, a intuição de quem estava aqui na Terra, não posso falar nossa, né, a gente não sabe quem estava aqui. Tá? A gente não sabe quem estava aqui. Porque naquela época haviam alguns. Vamos falar, uma quantidade X de pessoas. Hoje, essa quantidade X de pessoas ela foi multiplicada em bilhões. Tá certo? Então, hoje em dia, nós sabemos que uma grande porcentagem da população terrestre está aqui na sua primeira encarnação. Tá? Essas pessoas não estavam aqui na época do Cristo. Mas se nasceram aqui hoje, elas precisam dos ensinamentos do Cristo. Tá certo? Então, o que acontece? Aquelas pessoas que viviam aqui na época, e que com certeza uma grande parte se encontra aqui até hoje, a nível de subconsciente, através da sua intuição, elas já sabiam que o Cristo iria nascer. Que o Salvador iria nascer aqui no planeta para trazer as boas novas dele, né? Para trazer os ensinamentos dele para a humanidade, tá? Todos os povos o esperavam em seu seio acolhedor, todos o queriam, localizando em seus caminhos a sua expressão sublime e divinizada. Então, todo mundo queria todos os povos, né, que sabiam intuitivamente que o Cristo viria, todos esses povos, é claro, queriam que eles viessem no seu meio, né? Queria que o Salvador viesse ali, né, nos seus, como é que eu digo? Ali nos seios, né, desse povo. Cada povo queria trazer para si a responsabilidade de trazer ao mundo o Salvador, vamos dizer assim. Tá legal? Todavia, apesar de surgir um dia no mundo como a alegria de todos os tristes e providências de todos os infortunados, a sombra do trono de Jessé, o Filho de Deus, em todas as circunstâncias, seria o verbo de luz e amor do princípio, cuja genealogia se confunde na poeira dos sóis que rolam no infinito. O que eu entendi aqui? Tá certo? Que alguém me corrija, por favor, claro. Né? Não sou o dono da verdade, mas para os povos, Jesus viria como um rei, né? Jesus viria como rei, como realmente um ser, vamos falar, que viesse... Vamos lá, entre o mundo de riquezas, vamos dizer assim, porque até hoje a gente tem, né, essa premissa, a gente tem esse paradigma de que um rei, ele tem que estar junto a riquezas, ele tem que ser abastado, vamos dizer assim. E Jesus, ele trouxe outra lição, né, inclusive ele mesmo disse que o reino dele não era aqui na terra, o reino dele era lá nos céus, né? Então ele veio, já no nascimento, ele já trouxe para a gente um exemplo, né? De que o reino dele não era deste mundo, o reino dele era de outro mundo, tá certo? E todos achavam que ele viria num berço de ouro. E não foi o que aconteceu, tá? Isso aqui, gente, é o que eu entendi, tá? É o que eu entendi. É a lição que fala sobre as promessas do Cristo.
é profunda, legal. Gostei dessa lição e gostei do que eu entendi aqui, tá certo? Mas estou aqui para aprender também, né? Claro, não sou o dono da verdade. Não quero impor nada para ninguém, eu quero passar aquilo que eu entendi. E se aquilo que eu entendi conseguir abrir a mente de alguém para que essa pessoa tenha também o interesse de estudar por si próprio e às vezes ter um entendimento diferente do meu, mas cada um tem a sua verdade, né? Cada um tem a sua verdade, cada um tem o seu modo de olhar para a vida, cada um tem o seu modo de entender a vida, cada um tem o seu modo de entender as lições. Isso aí para mim já tá válido demais, tá bom? Pessoal, muito obrigado, tá legal? Que Deus os abençoe, que Deus os proteja e vamos continuar aqui com esse estudo, tá? Espero conseguir agilizar um pouquinho mais, um pouquinho melhor, para que eu consiga fazer aqui o meu trabalho. Só uma coisinha aqui, ó, no final tem uma notinha. Tem uma notinha aqui do autor, tá bom? Essa notinha aqui, pelo que eu entendi, ela fala de de todo esse capítulo, tá? Fala de todo esse capítulo, fala sobre os exilados de Capela, fala sobre a vinda de Jesus, ela fala sobre a encarnação, né, daqueles espíritos mais evoluídos, naqueles corpos mais densos, tá? Vale a pena dar uma olhadinha nela também. Mas como ela não é lição do livro, tá? Depois é só ter aí a curiosidade de ler, tá bom? E depois a gente vai falar sobre a civilização egípcia. Eu quero muito começar essa leitura porque o Egito a gente sabe, né, que é uma civilização fantástica. Pessoal, muito obrigado. Que Deus abençoe mais uma vez. Que Deus os proteja, tá? E gratidão. Gratidão aí por me acompanharem, por ter a paciência de acompanhar esse estudo, que é de forma simples, né? De forma muito humilde, mas com muito amor aí para poder levar, né, as lições do nosso mestre para as pessoas, né? Do nosso mestre Jesus e do nosso grande mestre também, né? Chico Xavier. Tá bom? Muito obrigado. Gratidão, pessoal.